Então, vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Então, Rodrigo Grota é cineasta e escritor, dirigiu mais de 30 projetos, entre longas, séries, curtas e documentários. Seus filmes foram exibidos em 23 países e conquistaram mais de 70 prêmios entre festivais nacionais e internacionais. Doutor e mestre em literatura, é autor dos livros Anotações para o Leste, Fantasmática e Cinemática, sócio da produtora Quinopus desde 2014. Foi idealizador da Quinoarte, instituto que coordenou por 10 anos, de 2003 a 2013. Nessa noite, o Rodrigo vai conversar conosco sobre roteiro para cinema, teoria e prática, na qual ele propõe discutir como se cria a trama de um filme, como se estrutura o roteiro a partir de cenas, personagens e diálogos. É importante antecipar a montagem e a direção de um filme quando se escreve um roteiro de uma maneira informal, uma rápida introdução aos conceitos e exemplos de como se escreve um roteiro para cinema. Com vocês, nosso convidado, Rodrigo Grota. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado, Rogério, pelo convite, pela apresentação. Um prazer conversar com vocês. Eu sempre gosto muito de ministrar oficinas, né, e cursos de roteiro, porque é um assunto que me fascina. E eu sou daquele estilo de diretor que também gosta, em alguns projetos, de escrever o roteiro do filme também. Nem todo diretor, né, de cinema e TV escreve seus roteiros. Também é interessante deixar isso claro logo no começo, né? Porque alguns diretores se dedicam exclusivamente, né, ao ofício da direção, que já é um universo muito amplo, né, e envolve muitas questões. E também existem roteiristas que não dirigem filmes, né? Existem roteiristas que se dedicam exclusivamente também ao ofício da escrita. No meu caso, eu me considero mais um diretor que também escreve roteiros. Eu acho que a função que eu mais pratico no cinema geralmente é da direção, né? Depois a de montagem, também é uma etapa do processo da realização de um filme, a qual eu gosto de me dedicar bastante, que eu acho que tem muitos paralelos com a direção, né? Onde você realmente consegue dar fim à forma do filme, estabelecer as conexões de tempo e espaço, ritmo, plasticidade do filme. Mas também, o roteiro também é um campo que eu gosto muito de atuar, e às vezes me ajuda muito a organizar as ideias para um projeto quando eu vou escrever o roteiro, né? Então eu fiz aqui uma apresentação para vocês, tentando mesclar um pouco de aspectos teóricos da escrita de roteiro para cinema e TV, mas também pensando em exemplos práticos, né, para vocês que estão interessados em escrever roteiros, ou fazer o seu primeiro curta, ou tentar um primeiro longa, um projeto de série para TV, né? Imagino que hoje em dia quem está trabalhando na área de design, ou pessoas que também estão acompanhando aqui nossa conversa, que vieram como convidados externos, todos ficam meio que intrigados, né? Assim, como seria, né, se eu escrevesse um roteiro, né? Todo mundo tem uma história para poder contar, né? Então, eu fiz uma apresentação tentando ser uma espécie de introdução ao seu universo da escrita de roteiro, tá? Daí já vem com essa pergunta inicial, né? Como iniciar um roteiro? Eu pus aqui uma citação de um roteirista italiano, o Tonino Guerra, que trabalhou com Antonioni, com Fellini. A poesia é, sem dúvida, um caminho, uma espécie de chamamento a ir mais longe para encontrar a proximidade escondida. É muito difícil a gente definir como surge a ideia para um filme, né? Ela pode surgir de uma experiência pessoal, pode surgir de uma história que te contaram, você pode ter uma espécie de insight ao ver uma foto, ao ver uma pintura, ou ao ouvir uma música, ter uma sensação numa viagem. Como em outras linguagens também, né, estéticas, a gente não consegue identificar exatamente o momento que nasce a ideia de um projeto. Mas você vai, aos poucos, sentindo ali, percebendo que, puxa, alguma coisa está nascendo aqui que está querendo se ampliar, né, ganhar vida e tal. E daí, então, você vai começando a organizar um pouco dessas anotações mentais, impulsos também, né, que você tem em relação àquilo. E daí você começa a perceber assim, puxa, eu estou sentindo aqui que está nascendo uma ideia para um filme, né?
no caso do cinema. Quais seriam as etapas, então, da escrita de um filme, né? Eu fiz aqui mais ou menos um exemplo que o Patrício Guzmán, que é um cineasta de origem chilena, que é um documentarista muito respeitado, ele fez um filme chamado Nostalgia da Luz, que eu super recomendo para vocês. Ele basicamente define essas etapas aqui. Primeiro tem que surgir a ideia, né? Para você pensar em algo a escrever. E eu já antecipo para vocês que o que é mais importante, né, no mercado cinematográfico é a ideia original, né? É ter uma ideia que realmente interessa uma produtora fazer aquele filme, ou hoje em dia você fala muito das plataformas de streaming, né, que vão atrás de ideias originais, mas a ideia ainda é algo muito, muito valioso, né? Tanto que algumas ideias para séries, por exemplo, vou dar um exemplo de uma série brasileira, Sessão de Terapia, uma série criada por um roteirista de Israel, e daí conseguiu vender para outros países, foi produzida em outras línguas, e o roteirista fica como sempre acreditado como autor original da ideia, né? Também tem lucros a partir disso. Então é algo muito importante na indústria, né? Mas pensando no cinema que não é só industrial, no cinema mais artístico, a ideia, então, é o primeiro passo para você começar a pensar a escrita de um roteiro, porque é quando começa a surgir também a trama, né? A história que você quer contar. Basicamente, o roteiro vai ser uma espécie de pré-visualização do filme que você quer fazer, só que descrito por palavras, né? Você vai meio que descrever para a sua equipe de filmagem, né, ou para quem você quer apresentar a ideia de um filme, como é que o filme vai se apresentar quando ele estiver finalizado, né? Então você estabelece uma ordem das cenas, você faz uma apresentação dos cenários, dos contextos dramáticos no qual o filme vai se ambientar ou vai percorrer, e aí, quando você estabelece essa organização, você também faz uma espécie de hierarquia em relação a personagens, a locações ou objetos em específicos, ou também a cores, climas, visuais do filme. Você já vai desenvolvendo uma espécie de proposta também estética do filme. Mas é bem importante também assinalar que, pensando num projeto em que o roteirista é uma pessoa e quem vai dirigir é outra pessoa, é muito importante pensar que o roteirista vai ser responsável por criar a história que vai ser contada, a trama que vai ser contada. Quem são os personagens principais, qual é o conflito central daquela trama, qual é o ritmo, mais ou menos, que você já pode estabelecer na escrita do roteiro. Já a direção do filme vai dar uma espécie de condução estética daquele projeto. Então, a direção vai ter acesso ao roteiro e vai começar, então, a apresentar para a sua equipe, né, incluindo a direção de fotografia, a direção de arte, vai conversar com a produção também, em relação ao orçamento, e também vai conversar com o roteirista, né, sobre, olha, eu estou vendo o seu roteiro, estou achando tudo isso interessante, pensei em tal ator ou tal atriz para tal personagem, pensei em a gente filmar essa cena aqui em estúdio, que vai ser mais interessante criar os efeitos assim, ou pensei em fazer uma locação real que tem tudo a ver, eu sugeri, às vezes, algumas mudanças, ou sugeri que um personagem possa ser ampliado, ou outro possa ser diminuído. Então, tudo já parte de um diálogo, já, quando se estabelece quem vai dirigir o filme, né, e quem escreveu o filme. Mas então é importante deixar claro que o roteirista, então, quando ele é só roteirista, né, ele está concentrado nessa questão de criar trama. Quando o roteirista também está na direção do projeto, daí ele assume mais liberdades criativas em relação à trama, até porque ele também escreveu o roteiro. Então, no meu caso, por exemplo, eu me sinto até mais livre, né, de poder, puxa, vou apagar essa cena, vou derrubar essa cena porque não faz mais sentido, está sem ritmo, não é mais tão importante e tal. E acrescentar novas cenas também. Então, acontece isso, né, às vezes na relação entre a escrita e a direção do filme. O dispositivo que o Guzmán comenta aqui é basicamente o aspecto técnico de como esse filme vai ser produzido, né? Ele vai ser produzido numa câmera digital, uma câmera digital que é leve, pesada, é de fácil acesso ou não, é mais cara, já prevê algum efeito especial. A gente já tem uma espécie também de textura que você pode pré-visualizar ao ler o roteiro. Puxa, li esse roteiro e sinto que ele é preto e branco. Não, li esse roteiro, eu acho que é com cores saturadas, tal. Então, tudo isso já faz parte também de como você pensar assim, puxa, como é que vai se filmar essa história? Às vezes o roteirista pode ter essa liberdade também de pré-visualizar também um pouco, né, dessa parte de como o filme vai ser feito. Daí, quando você vai apresentar a ideia para alguém, basicamente a pessoa vai te pedir uma sinopse, né? O que é a sinopse?
é aquilo que vocês leem quando, né, vão pesquisar sobre um filme e encontram 2, 3 linhas resumindo a trama, né? Basicamente é um resumo da trama do filme, de maneira bem abreviada, sai às vezes em jornal, tem capinha de DVD, né, Blu-ray, é uma forma de apresentar o filme ao público. A partir do momento que a sinopse é aprovada, você, enquanto roteirista, vai fazer uma pesquisa, né? A pesquisa para um tema que você quer desenvolver nesse roteiro. Às vezes você está fazendo um filme ambientado num outro período histórico, daí você precisa encontrar locações que são daquele período, ou conversar com pessoas que tiveram a experiência direta, né, de viver aquele período. Ou se não, é uma história mesmo pessoal, assim, você contar a história da sua avó, do seu avô, como eles chegaram à cidade que você mora, ou ao país em que você mora, e você vai fazer essa conversa com uma fonte direta, que no caso seriam, né, essas pessoas que você acha que tem a ver com o projeto do seu filme. A pesquisa pode ser algo muito amplo, né? Depende do projeto, então às vezes é contratado uma pessoa para fazer pesquisa, às vezes não é necessariamente o roteirista quem faz a pesquisa. O mais comum é serem contratados profissionais ligados a isso. E se você estiver fazendo um documentário, pode haver uma pesquisa também sobre material de arquivo, né? A gente produziu pela Quinópolis algumas séries de TV no formato documental. E então, primeiro passo, a gente começa a pesquisar tudo que tem de material de arquivo relacionado à pessoa que vai ser biografada, né? Em termos de material audiovisual, pinturas, fotos, também arquivos sonoros, né? Se aquela pessoa deu entrevista, existe isso em acervo e tal. No caso de ficção, uma etapa muito importante é a localização de cenários e personagens. Por quê? Porque às vezes você escreve algo no roteiro, pensa assim, vou fazer uma cena, se passa numa casa antiga e tal, e de repente começa a fazer pesquisa de locação e encontra um casarão maior do que você tinha imaginado e que tem mais a ver ainda com o seu filme. Então isso vai mudando o seu roteiro. Então é muito importante ter essa pesquisa também na etapa inicial do desenvolvimento de roteiro de locações e também, às vezes, de personagens. Por quê? Numa longa-metragem, né, de 90 a 120 minutos, que é a duração mais constante, assim, mais comum, você vai encontrar, às vezes, cerca de 50 a 100 personagens, com certa importância dramática. Alguns não vão ter fala, outros vão ter falas curtas, tal, mas pelo menos vai ter um núcleo central ali de 10 a 15 personagens, né, que vão ter uma importância para a evolução da trama. E você, enquanto roteirista, tem uma bagagem de vida limitada, né? Todos nós temos acesso direto e constante mais aos nossos pensamentos, intuições e vivências, e que são restritas, né, para a nossa vivência. Então, é muito comum um erro assim, de roteiro, quando a gente está tendo nossas primeiras experiências de escrita, escrever os diálogos de todas as personagens quase como se elas falassem da mesma maneira, né? Ou quase como se elas tivessem características muito parecidas, né? Então, o primeiro exercício que eu dou geralmente em cursos de roteiros é a construção de personagens e como conseguir singularizar essas personagens, né? Que é uma etapa muito importante da escrita de roteiro. E quando você vai assistir ao filme, não sei o que vocês sentem, mas geralmente o público tem uma conexão muito forte com o filme quando ele se sente emocionalmente conectado a uma personagem ou mais de uma personagem, né? Para o público, de forma geral, ele não sabe quem escreveu o filme, quem dirigiu, né? Isso é mais da área de cinéfilos, que vão atrás de quem dirigiu tal filme, né? O público geralmente se conecta aos atores que estão no filme, basicamente. Vou ver tal filme porque é com tal ator ou tal atriz que eu gosto. Isso de maneira geral, né? Quem gosta mais de cinema lógico, vai tendo acesso a mais informações e tal. E daí, a conexão que o público tem é a partir de um processo no qual você começa a assistir aquele filme e você vai entrando e esquece, né, que aquilo é um filme, né? Os americanos têm um termo que eles aplicam muito no cinema clássico narrativo, que é o cinema que produz obras mais realistas, né, cujo objetivo é criar uma identificação do público com a trama, com o que está acontecendo ali na tela, que eles tentam criar um roteiro mirando a suspension of disbelief. O que seria essa suspension of disbelief? A suspensão da descrença,
Ou seja, você não pode assistir a um filme e ficar duvidando de tudo ali, né? Ele tem que ter uma espécie de lógica narrativa que está implícita à escrita, no qual tudo tem mais ou menos uma espécie de causa e consequência, né? Isso pensando em filmes, né, que são estruturados nesse aspecto mais clássico, né, o aspecto mais comercial, de você conseguir apresentar uma história para um público em que ele vai compreender tudo, assim, né? Essa é mais ou menos a proposta do cinema mais comercial, né? E o Guzmán põe aqui como último item, né, dessas etapas da escrita de um filme, o roteiro imaginário, que seria também anotações que você pode fazer antes de fazer um filme, né? Como exemplo, não sei se minha câmera está aberta aqui, dá para ver para vocês, mas eu fiz anotações antes de fazer meu primeiro longa-metragem, chamado Leste Oeste, que estreou há 10 anos, em 2016, e entre 2010 e 2014, que foi o ano da filmagem, eu ficava escrevendo, às vezes, cartas de uma personagem para outra, tal, também mini contos sobre situações dramáticas do filme. Não era exatamente o roteiro em si, mas já eram anotações pensando as personagens, né, e aquele contexto dramático. Isso me ajudou muito a conseguir mergulhar naquele universo, já que era um filme que era ambientado no universo também do automobilismo, né, um universo que eu não conhecia tanto, tinha uma espécie de admiração só. Então, às vezes, é muito comum também, então, ter essa espécie de roteiro imaginário antes, que não é o roteiro em si, tá? Aqui, como exemplo também de como as locações podem interferir, eu pus uma foto do filme O Castelo, que é um filme que a gente fez para a RPC, que é a transmissora da Globo do Paraná, em 2012, no suporte 3D, e filmado num castelo que tem aqui na região do norte do Paraná. Para quem está fazendo a pós e não é do norte do Paraná, tem uma cidade aqui próxima a Londrina, que tem um castelo construído nos anos 40 lá. E esse castelo diziam que era mal assombrado e tal. Então a gente começou a desenvolver uma ideia de misturar alguns elementos da trama do castelo do Kafka, do romance, com esse castelo real, que é uma locação que tem, acho que cerca de 1h30 de carro daqui de Londrina. E a gente fez esse filme, passou no domingo à noite, depois do Fantástico, na Globo, só para o Paraná e tal. Então, esse foi um filme motivado pela consciência de que tinha uma locação muito interessante. Quando eu vi que tinha essa locação, em 2012, a TV estava querendo projetos nossos, né? Eu também, curiosamente, estava lendo o Castelo do Kafka, então juntou tudo mais ou menos ali e apresentei essa ideia e foi aprovado, né? Então, só um exemplo. Para quem vai escrever roteiro, primeiro passo, né? Quem quer escrever roteiros tem que gostar de ler, e ler muito, e tem que gostar de escrever e reescrever. O mais importante na escrita do roteiro nem é a primeira versão, e sim a reescrita, né? E também, uma coisa que é muito importante, que é uma dificuldade quando algumas pessoas vêm da literatura e vão tentar se aventurar no universo do cinema, que é ter um estudo aprofundado da linguagem do cinema. Por quê? Porque você não está escrevendo um texto que vai ser publicado na sua versão definitiva a partir do que você entregar. O roteiro é uma espécie de convite para uma aventura, né? Que você está fazendo para as pessoas que vão estar com você no set, entre equipe e elenco. Então, ele é um passo muito importante, muito decisivo. Aliás, às vezes alguns projetos são aprovados devido à qualidade do roteiro, mas ele é uma primeira demarcação do território que você quer habitar poeticamente com aquele filme, né? Então ele tem uma dupla face, assim, ao mesmo tempo ele é algo essencial para o filme, e a partir do momento que você finaliza as filmagens, ele quase se torna algo descartável. Por quê? Porque daí você vai ter, no processo de montagem, uma relação mais crítica e mais consciente com o que você filmou, com o material da filmagem. E o roteiro fica ali, meio que se você precisar acessar o roteiro para lembrar alguma ideia inicial, você acessa, né? Tem um cineasta e crítico de cinema francês, o François Truffaut, que ele costumava dizer assim, que a filmagem é uma espécie de consciência crítica contra o roteiro e a montagem é uma consciência crítica contra a filmagem. Então, é sempre interessante ter isso em mente. O cinema, ele se tornou uma arte muito popular no século XX, justamente porque isso que o David Wark Griffiths, o cineasta norte-americano, falava, que ele nos ensinou a ver, você aprende a ver vendo filmes, né? Por quê? Porque ele surge inicialmente no final do século XIX, se populariza no começo do século XX,
a partir de uma arte que você tem uma narrativa, sobretudo, criada por imagens em movimento, né? Então, vocês lembram que quando vocês assistem filmes que ainda não tinham diálogo, né, presente, até o final dos anos 20, são filmes que têm, basicamente, a história sendo contada por imagens, e daí algumas cartelas, né, entram ali para conseguir introduzir alguma informação que você não consegue passar pela imagem. Esse princípio, né, do cinema ser uma arte visual, ele vai permanecer até hoje, e todos os teóricos relacionados a roteiro, quando vão meio que tentar sintetizar como deve ser escrita, basicamente dão essa orientação. Tudo que for mais importante na trama, você tenta escrever por imagens, né? Se tiver algo além também que é importante, você não conseguiu escrever por imagem, você também tem a possibilidade de escrever isso, ou inserir isso, né? A partir da concepção sonora do filme, dos sons do filme, né? Não é exatamente a música, mas os sons do filme. E por último, já é uma informação que não tem como você dar pela imagem nem pelo som, daí sim você pode usar o diálogo, né? Essa mais ou menos é uma espécie de premissa do cinema clássico narrativo, né? Que é aquele filme que você está assistindo, está acompanhando e não fica questionando ali a lógica daquele filme. Então, desde o começo, o cinema privilegia a imagem. Agora, o cinema diferente da literatura, ele não tenta contar uma história, e sim mostrar um universo que você, enquanto espectador, vai poder vivenciar. Vou beber um pouco d'água, eu estou um pouco rouco, tá? Então, quando você está num filme que se aproxima de uma linguagem mais realista, você está diante de uma proposta estética que quer que você assista aquele filme sem ficar entendendo mais ou menos como são os mecanismos de criação daquele filme, né? Você quer mergulhar só na emoção da história. Agora, esse é um tipo de cinema. Também existe o cinema que é mais poético, né? E como seria esse cinema que não é tão realista, é mais poético? Daí já é um cinema no qual não importa tanto a trama, importa mais a forma do filme, a linguagem pela qual o filme é criado, né? E como é que se dá essa linguagem? Se dá por uma série de procedimentos estéticos, desde a composição da imagem, a escolha das texturas, das cores, dos objetos de cena, do tempo de uma cena, né? Quando você for estabelecer a criação de um plano, de uma cena, como que vai ser criado esse tempo? É um tempo expandido, mais longo ou não? Então, é um tipo de experiência cinematográfica com a qual você não está apenas lidando com uma história que está sendo contada, você está lidando com uma proposta estética que está sendo apresentada, imersiva, que está te convidando para entrar naquilo, né? Como exemplo, eu posso citar filmes do David Lynch, né? No ano passado a gente passou no nosso cineclube uma versão restaurada do Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos. Lógico que a trama também é importante, mas mais importante ainda é a linguagem pela qual o Lynch cria o filme, né? E daí eu recomendo super o primeiro longa dele, o Razorhead, né? Que é uma proposta poética mais radical ainda, né? Então, é sempre importante também lembrar, quando a gente vai falar de cinema também, que tipo de cinema você está fazendo, né? Se é um cinema que é mais realista ou um cinema que está mais próximo, talvez, de uma abordagem poética. No processo criativo da escrita, tem 3 elementos que um escritor chamado William Faulkner, escritor norte-americano, costumava elencar, que eu acho muito importante. Ele basicamente falava assim, que todo processo criativo envolve memória, observação e imaginação, né? E eu concordo com ele porque muitas das histórias que a gente conta, a gente acaba lembrando de alguma experiência direta ou indireta que contaram pra gente, né? Então, muitos dos roteiristas acabam tendo um impulso criativo a partir disso. A observação, daí, é um outro elemento muito importante. O Stanley Kubrick, que também era um diretor, costumava dizer, já no final do século XX, que a observação era uma arte que estava morrendo. Isso ele não tinha vivenciado ainda, né, o tempo da internet plena e das redes sociais. Mas o roteirista, por si só, é alguém que observa. Observa o mundo externo, observa as pessoas nas ruas, observa os diálogos na calçada, observa comportamentos de pessoas que às vezes ele não conhece, observa como as pessoas se posicionam, se postam, se expressam em ambientes públicos ou privados. Por quê? Porque, de certa forma, ele rouba um pouco de tudo aquilo que ele observa para incluir nos seus roteiros, né?
Lógico, ele vai fazer um roubo seletivo daquilo que ele gosta ou do que vai servir para a história que ele quer contar, né? Mas por que é importante essa observação? Porque nós não temos todas as experiências possíveis, né, que um ser humano pode ter. Então, é importante você observar, por exemplo, um dos maiores criadores de diálogos no Brasil foi um dramaturgo chamado Nelson Rodrigues. E ele teve uma experiência muito rica de ter sido jornalista policial, né, logo quando ele tinha 15 anos, no jornal que era da propriedade da sua família. Essa experiência de ter sido repórter policial por muito tempo, ao mesmo tempo também lendo Dostoiévski, lendo os russos, acabou resultando naquela estética do Nelson Rodrigues, né? Que é uma estética um pouco melodramática, ultra-romântica, mas também contaminada com suspense, e também estava vivendo um pouco do auge do cinema moderno, né? Uma narrativa mais fragmentada, uma divisão muito clara entre real e onírico, né? Então, para dar um exemplo para vocês, né, de como essa questão da observação é muito importante, né? Por isso que, por exemplo, na Itália, nos anos 50, houve o movimento do neorrealismo italiano, um movimento surgido no pós-guerra, e o Cesare Zavazzini, que era um dos roteiristas mais celebrados, né, daquele período, que fez o filme Ladrões de Bicicleta, o roteiro, ele falava assim, o roteirista tem que andar de ônibus para poder ouvir as histórias ali no ônibus, né, enriquecer o seu universo, né? E a Suzu Seki D'Amico, que é outra roteirista italiana que eu gosto muito também, eu vi uma entrevista com ela esses dias que ela fala isso. Curiosamente, nós éramos melhores roteiristas quando nós éramos mais pobres e andávamos a pé pelas ruas, né? Tinha um contato mais direto com a população. E o último pilar que o Faulkner estabelece é a questão da imaginação. A imaginação é algo que eu acho que toda pessoa que trabalha com processo criativo tem que exercitar sempre, né? Então, no caso da escrita, é interessante que o roteirista, mesmo que ele não esteja escrevendo um roteiro, mas criando pequenas tramas ou pequenos exercícios ali de criação de personagem, anotações que podem ajudá-lo para algo, né? Até porque a imaginação, para mim, é uma espécie de músculo, quase como se fosse o músculo do nosso corpo, que você tem que estar exercitando. No campo da imaginação, também, vale assinalar que é muito importante também a gente ter uma espécie de consciência que o nosso imaginário, na nossa formação inicial, na infância, na pré-adolescência, ele é muito colonizado, né, pela cultura industrial, pela cultura de massa. Então, é natural que nossos primeiros impulsos criativos sejam muito parecidos, né, com coisas que a gente viu da cultura pop ou da indústria cultural e querer imitar aquilo, né? Eu não acho isso nenhum problema, assim. Acho que todo roteirista, todo escritor, quando vai ter as suas primeiras aventuras no ato criativo, vai meio que, né, emular ali um pouco daquilo que ele viu e gostou, né? É natural do processo. O próprio Picasso ficava no Museu do Louvre imitando os mestres ali até conseguir chegar ao seu estilo. Mas é importante que depois dessa etapa de formação, o roteirista tenha também uma espécie de consciência de que estilo ou com qual o cinema ele quer dialogar, né? Para poder criar também um pouco do seu universo, né, criativo. E saber também quais seriam as pessoas com que ele vai dialogar esteticamente, né? Que tipo de cinema que o atrai. Tem também a figura na indústria norte-americana, ou até no Brasil também, de roteiristas que escrevem tramas sobre qualquer universo né, que derem para eles tal. Mas pensando agora nos roteiristas que têm um trabalho um pouco mais pessoal e são mais dedicados a um certo tipo de narrativa, isso é muito importante definir também um pouco de qual é o universo estético que você quer percorrer, né? No meu caso, eu sempre me atraí muito pela literatura fantástica, o cinema fantástico e também pelo cinema poético. Então, eu fui já identificando esses pontos de contato logo no começo da minha trajetória. Mas também quis experimentar outros tipos de narrativa, que eu acho também que é algo muito saudável para o roteirista, para o diretor, para você também ter contato com outros formatos narrativos também, que também trazem dificuldades, que no fundo são um aprendizado. Agora, só para fechar essa questão do processo criativo que o Faulkner fala, como a gente hoje em dia está meio que também, né, assediado constantemente pelas tecnologias, redes sociais,
esses 3 quesitos que ele comenta estão em crise, assim, estão sendo atacados, né? As pessoas quase não têm mais memória, a observação é uma arte extinta, a imaginação é quase a reprodução de algo que dão para você, né? Não algo que você constrói de maneira singular, autêntica. Então, é algo a ficar atento, assim, com isso, né? Porque é algo muito importante tentar recuperar um pouco desse procedimento que a gente tinha antes, eu acho. O Kurosawa fala algo também muito forte nesse sentido, né? O poder da memória, que dá origem ao poder da imaginação. Isso eu concordo, né? Um exemplo, aqui é uma foto de um filme que eu dirigi em 2006, há exatos 20 anos. É o primeiro curta que eu escrevi o roteiro e dirigi. Se chama Satoru So. E aqui é um frame com uma personagem chamada Satine, que era a musa do poeta. Para fazer essa cena, eu me lembrei de algo da minha infância. A minha mãe, ela tinha sido atriz de teatro, amadora, assim, e ela tinha namorado um fotógrafo, também amador. E ele fazia várias fotos dela, em preto e branco, tal, quando ela era jovem, assim. E desde criança eu vi esse álbum, eu ficava fascinado, assim, né? E tinha uma foto dela meio que num espelho, assim, pegando um espelho e tal. E daí eu tentei reproduzir isso no Satori. Então, uma das ideias das cenas que estão no filme, como exemplo para vocês, né? E veio dessa memória de infância, da relação com a minha mãe. E assim, minha mãe não tinha nada a ver com o filme. O filme era uma história de um poeta que nunca quis publicar seus livros tal, e estava apaixonado por uma musa tal, mas aí ele acaba tendo uma desilusão amorosa, né? É um filme ambientado na Londrina dos anos 50. E a inspiração para o filme foi ter conhecido o poeta Rodrigo Garcia Lopes. Eu era, na época, jornalista, e ele estava lançando um livro, e daí a gente foi sair para beber, tal, no bar, e ele me falou assim, pô, Grota, tem um poeta que eu queria que você conhecesse, né, Satoru So, e me deu uma página de um jornal, no qual tinha a foto de um japonês velhinho e uma notícia biográfica muito breve sobre o Satoru, dizendo que ele tinha vindo do Japão para Londrina, escrito por haikais, mas eu nunca quis publicar, e depois, nos anos 50, foi para os Estados Unidos e ficou amigo dos poetas da Beat Generation, né, dos poetas Beats, Jack Kerouac, William Burroughs e tal. Daí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, sensacional, né, não conheço o Satoru, mas quero muito conhecer mais. Daí ele me falou assim, ó, isso aqui é tudo mentira, né, eu publiquei essa página na Folha de Londrina, mas o Satoru sou eu, na verdade. Satoru So em japonês significa falsa luz. Satoru é insight e o So é mentira. E daí eu inventei isso para poder publicar meus haikais no jornal, que ele era o editor da página de literatura. Daí quando ele me contou isso, eu falei assim, pô, vamos fazer um documentário, um falso documentário sobre o Satoru como se ele tivesse existido. Daí surgiu a ideia, então, de criar um cineasta chamado Jim Clayton, um cineasta norte-americano, que teria vindo para Londrina nos anos 60 e feito um filme sobre o Satoru, e o filme ficou incompleto, e daí a gente estava, então, agora fazendo um filme que estava conseguindo trazer à tona essas imagens incompletas, restaurando e tal. Então a gente filmou como se fosse um filme inacabado dos anos 60. Essa é a ideia do Satoru. Tá. Personagens. Tem uma discussão teórica muito importante também no cinema contemporâneo, se o mais importante na construção de um roteiro é a trama ou os personagens. Eu acho que não dá para a gente dar uma resposta absoluta, porque vai depender muito do projeto em si. Em alguns projetos você vai ter uma trama muito mais interessante do que personagens, né? Às vezes em filmes históricos, né, que estão tentando recobrir um período, você tem essa questão que, puxa, é muito importante ter um olhar mais amplo, não olhar em personagens individuais, né? Olhar para o coletivo. E tem filmes não, que você olha para o personagem e é a personagem que te guia, né? Eu pus uma frase do Kurosawa aqui que ele fala o seguinte: eu gosto de personagens que não estejam completos ainda. Isso pode ser porque não importa o quão velho eu fique, eu mesmo ainda estou incompleto. Eu acho, eu gosto mais também da escrita de roteiros pensando em filmes centrados em personagens, né? Até o filme que a gente vai estrear mês que vem, Quase Inverno, é centrado em personagens. Mas tem sim filmes que também são mais apoiados em tramas, né? Então acho que é interessante também o roteirista ter um pouco dessa consciência de quando ele está fazendo um projeto, né? Para onde ele está indo nesse sentido. Rogério, eu acho que alguém levantou a mão, queria fazer uma pergunta. O que você acha? O Aro depois da fala. Como você preferir.
Na verdade, para mim atrapalha a minha linha de raciocínio, mas você, se você... Então eu vou seguir a linha de raciocínio, daí para quem ia fazer pergunta, não vi exatamente o nome, assim que finalizar a apresentação, daí a gente já vai para sua pergunta, tá? Isso. E só aproveitando já essa parada, se vocês quiserem ir deixando no chat as questões, a gente lê depois no final também, tá? Tem sempre os que não gostam de falar e preferem deixar escrito, fiquem à vontade. Quando acabar o PDF aqui, eu vou abrir câmera também, daí a gente pode abrir câmera, fica mais fácil, né? Tá. Aqui eu pus uma foto de exemplo da questão do personagem, né? Às vezes chegam pra gente personagens inacreditáveis, assim, que você fala assim, puxa, isso com certeza dá um filme. Essa foto aqui é um frame de um filme chamado Booker Pittman, que a gente rodou aqui em Londrina em 2007, o filme estreou em 2008 no Festival de Gramado. Esse ator aqui está fazendo Booker Pittman criança, né? Em Dallas, quando ele tinha, sei lá, 12 anos. E Booker Pittman é um saxofonista de jazz norte-americano que veio para Londrina nos anos 50. E ele tocou com os grandes do jazz lá nos Estados Unidos, né? Tocou com Count Basie, Ben Webster, com Louis Armstrong. Quando eu soube que ele tinha passado pela Londrina nos anos 50, eu falei assim, puxa, a gente tem que fazer um filme com esse cara, né? Daí eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele. Tinha um livro publicado pela Ofélia Pittman, que era a mulher dele brasileira, que ele casou no Brasil, e mãe da Eliana Pittman, né, que foi a filha que ele adotou. A Ofélia já tinha tido essa filha no primeiro casamento. E entrei em contato com a Eliana Pittman para pedir os direitos. Nesse caso, então, era um filme de ficção a partir de um personagem real. Para a gente poder fazer o filme, deveria ter os direitos também da personalidade, né, do Booker Pittman. Então a gente conversou com a Eliana Pittman, que era a única herdeira, né, e daí ela cedeu para a gente os direitos, a gente fez o filme, e também teve os direitos autorais das músicas também, né. Isso é uma questão que às vezes não compete só ao roteirista, é mais a produção, né, produção executiva do filme, mas às vezes o roteirista, para um projeto começar a ser desenvolvido, ele tem que ter consciência se, puxa, a gente vai ter os direitos de personalidade daquela pessoa, se é uma personalidade famosa e tal, né? E também poder, no caso de um artista, poder usar as obras daquela pessoa no filme. Então, às vezes, é uma questão mais pensando em orçamento, mas que pode interferir também na estrutura do roteiro. No caso do Booker Pittman, deu tudo certo, era um personagem de mão cheia, assim, né? Outra questão que o roteirista sempre se depara com ela, revelar e ocultar, né? Daí eu pus uma frase do Stendhal, aqui do escritor. A palavra foi dada ao homem para esconder o seu pensamento. Isso eu sempre falo para os roteiristas também, quando eu vou, para os alunos de roteiro, quando eu vou dar curso, que você não tem que criar personagens também que falam tudo exatamente o que eles pensam, né? É muito interessante você também criar camadas, né? Então, por exemplo, o que é um personagem interessante? Eu acho que um personagem interessante é um personagem que você não consegue definir, é um personagem que causa intriga em você, você não consegue antecipar o que ele vai fazer, que tem uma espécie de trajetória escorregadia que você não entende, mas fica querendo acompanhar, né? É um personagem vivo, porque tem impulsos internos constantemente ali aflorando, né? É um personagem que diz muito algo pelo olhar, e às vezes o que ele diz pelo olhar não condiz com o que ele diz pela fala, né? Isso também é um personagem interessante. Então, toda vez que eu vou falar sobre a escrita de diálogos, que para mim é a etapa mais difícil da escrita de roteiros, é sempre muito difícil fazer diálogo, porque se você faz um diálogo realista, ele parece às vezes banal. Se você faz um diálogo que não é tão realista, que tem uma sonoridade, uma musicalidade, ele pode parecer também um pouco artificial, né? Então, realmente, acho que das etapas da construção de roteiro, a escrita do diálogo, às vezes, é mais difícil. Então, eu sempre recomendo para os alunos de curso de roteiro, quando eu dou curso, tente criar uma espécie de subtexto, que é mais importante ainda do que a fala que o personagem vai dar, né? Por quê? Porque isso vai ajudar a você criar também uma espécie de curiosidade no espectador de saber o que está acontecendo ali naquela cena, né? Você tem uma espécie de conflito básico, explícito, geralmente uma cena, né? Um personagem quer uma coisa, outro personagem quer outra, e elas entram em conflito. Mas o que é mais interessante é quando você não sabe também exatamente as intenções de tal personagem, né? Ou também se ele está falando a verdade ou não, né? Um dramaturgo que criou toda a sua obra para teatro
baseado um pouco nessa premissa, foi o Anton Chekhov, um dramaturgo russo, que foi o responsável por uma espécie de revolução no teatro realista, ali na virada do século XIX para o começo do XX, né? Tanto que daí ele também teve a sorte de ser contemporâneo de um grande ator, que foi o Stanislavski, que ali, junto com o pessoal do Teatro de Arte de Moscou, fez uma espécie de revolução na arte da representação, né? Por quê? Porque o Chekhov, como escritor, e o Stanislavski, como ator / diretor, eles começaram a criar métodos, né, de composição de personagem que são válidos até hoje, né? E um desses métodos era essa questão do subtexto que o Chekhov conseguia inserir na trama, né? O Chekhov até falava muito da questão de um filme que aparentemente não tem fim, assim, um filme sem começo, sem final, né? E aparentemente sem trama, né? Os seus contos também, que ele escreveu muitos contos, você às vezes tinha mais uma atmosfera do que um desenvolvimento de uma trama em si, que é algo que a gente vê muito no cinema contemporâneo, tá? Aqui eu pus uma foto de divulgação do nosso longa mais recente, o Quase Inverno, que é um filme que eu escrevi inicialmente inspirado na peça As Três Irmãs, do Chekhov, que eu fiquei fascinado por essa história de três irmãs que estavam numa propriedade rural, na província, longe da capital, Moscou, e ficavam todo o tempo falando assim, puxa, e se a gente voltasse para Moscou, se a gente fosse para Moscou, lá que a gente era feliz e tal. Elas tinham uma espécie de consciência da sua infelicidade, mas não tinham autonomia para conseguir ir atrás do que elas desejavam realmente, né? E daí, quando eu li essa peça, eu vi uma conexão com o período histórico recente, aqui do norte do Paraná, que é os anos 70, aquela época pós-geada, que muitas propriedades ali ligadas à cultura do café entraram em crise financeira, e criei, então, uma trama dentro desse contexto histórico brasileiro, né, paranaense, da crise ali, da cultura cafeeira, e também contexto de pano de fundo da ditadura militar, né. A personagem que está aqui em destaque é a Helena, que é a irmã do meio das três irmãs, vivida pela atriz Simone Liesco, e basicamente o que eu fui pensando para Helena era um pouco disso, assim, também. Quase todos os momentos em que ela fala, a gente não sabe exatamente se ela está falando o que ela realmente sente. Mas esse filme, o filme vai estrear agora em junho, e em Curitiba, no Festival LED Cinema, e deve ter uma pré-estreia em Londrina também em breve. Vocês vão ver que tem um momento do filme que tem uma espécie de revelação, assim, uma espécie de monólogo, que daí é uma abordagem não muito realista, não muito naturalista, como se consciente da personagem fosse se revelando, né? E esse frame aqui, essa foto, é justamente dessa cena em que a personagem de Helena faz uma série de revelações também do seu universo interior, né? Verossimilhança. Não sei se vocês também já se depararam com essa questão. Quando você está diante de um filme que é mais realista, volta e meia surge uma questão, puxa, isso não podia acontecer, né? Não me parece factível, esse personagem não teria essa força para fazer isso, ou essas coisas não acontecem dessa maneira, né? Então, quando você trabalha no cinema clássico narrativo, que é aquele cinema no qual você quer contar uma história com começo, meio e fim, surpreender o espectador no clímax, no final do filme, tem um protagonista que tem um claro arco dramático para ser desenvolvido ao longo da trama, ele também tem um claro antagonista, né, que luta contra ele. Todas essas características do roteiro cinematográfico foram herdadas também do teatro universal, né? Por isso que até hoje se diz que a primeira obra teórica que ajuda os roteiristas é a Poética do Aristóteles, que foi a primeira vez que houve uma espécie de pensamento ali cristalizado num texto, pensando nessa questão da estruturação da trama, criação de personagens, desenvolvimento também de um certo arco narrativo, né? Foi na obra Poética do Aristóteles. A questão da verossimilhança também já estava presente na Poética do Aristóteles. Então, quando você faz um filme realista, você também tem que estar com isso em mente, né? Poxa, será que isso é verossímil? Né? Por exemplo, eu dirigi um filme que eu falei para vocês, o Leste Oeste, que era ambientado no contexto do automobilismo. Daí eu frequentei por 4 meses o autódromo e o cartódromo para entender um pouco mais desse universo, assim, porque senão corria o risco de fazer um personagem ou criar cenas muito idealizadas, né? Muito distantes de uma certa realidade, né? O Dostoiévski diz, a verdadeira verdade é sempre verossímil. Para lidar com a semelhança é preciso misturar um pouco de mentira. Aqui daí vem uma outra questão. Além desse fato de você ter que fazer uma pesquisa para ver se o seu filme está verossímil ou não, às vezes a verdade verdadeira, né, essa verdadeira verdade que o Dostoiévski fala aqui,
ela não funciona no filme. Por mais que seja verdade daquele jeito, você começa a perceber, puxa, as pessoas não vão acreditar que é assim, ou vai ficar fake, ou vai ficar falso, vai ficar fraco dramaticamente e tal. E às vezes você precisa, então, inserir alguma coisa, né, falseada ali, ou romantizada e tal, para parecer mais verdadeiro. E isso é muito louco porque é uma espécie de exigência, demanda do pacto narrativo que se faz quando você apresenta um filme para o público, né? Podem ver que tem coisas que a gente nem se dá conta, mas que a gente assiste a tantos filmes desde criança, que você não se dá conta. Mas, por exemplo, para eu escrever um roteiro, o personagem atende o telefone, eu não preciso que ele fale alô, né, e quem é, você já vai direto ao assunto, né? O que mais interessa, tal. Quando o personagem sai de um cômodo, também você precisa que ele tranque a porta, né? Alguma coisa. São coisas assim que são do dia a dia, mas para você economizar tempo narrativo, porque o tempo do público, né, é algo disputado, tal. E você tem que manter a atenção dele ali o tempo todo. Então você vai pulando isso. Então são coisas meio que do métier da escrita para cinema. Aqui um frame do filme Last Oeste, que eu comentei com vocês, aqui o ator Felipe Cronenberg, que fazia o piloto de automobilismo, que volta para Londrina para disputar uma última corrida. Tá? Imperfeição é uma espécie de beleza na imperfeição. Essa é uma frase de um diretor de fotografia que eu admiro bastante, o Conrad Hall. Por que eu acho essa frase importante também? Eu acho que os personagens têm que ser imperfeitos, ou seja, tem que ser também inacabados, no sentido de você não ter só certeza sobre eles, né? E daí, eu acho que o roteirista, nessa etapa da criação da personagem, tem um primeiro momento em que você está conduzindo a personagem, e tem um segundo momento em que a personagem começa a conduzir você, tá? Começa a conduzi-lo. E isso se fortalece ainda quando você começa os ensaios com os atores, né? E com as atrizes. É muito nítido, assim, o momento em que você percebe assim, puxa, essa personagem não pertence mais a mim, agora é daquela atriz, e eu vou deixar com ela porque que fantástico isso, né? Que é um trabalho de colaboração, né? Cada um vai ali acrescentando um pouco de vida àquela personagem, né? Nesse sentido, é interessante também que toda vez que você vai criar uma personagem, ela tenha múltiplas dimensões. O que seriam essas dimensões? Eu costumo sintetizar isso quando vejo que um personagem está muito plano, eu oriento os alunos a sujar a personagem. O que seria isso? Crie novas camadas, assim, né? Esse personagem, ele está fazendo tal coisa, por quê? Ele quer o quê? O que ele busca nesse momento? Agora, qual é o desejo daquela personagem no sentido mais amplo, né? Esse desejo que ela tem, de maneira mais ampla, é um desejo consciente a essa personagem? Ou é um desejo inconsciente? Se for um desejo consciente, ela faz alguma coisa para ir atrás desse desejo ou não, né? Então você vai fazer uma série de perguntas sobre a personagem que vão te ajudando a construir essa personagem num filme, tá? No caso, por exemplo, eu fiz algumas adaptações literárias na minha trajetória como roteirista. Em 2023, a gente rodou um longa, que era um longa com uma proposta mais documental, mas que incluía também cenas ficcionais adaptadas do escritor brasileiro que eu admiro muito, que é o Lima Barreto, né? O escritor falecido em 1922. O Lima Barreto tem uma obra que flutua assim, entre a crônica social e também algumas aproximações com o fantástico, né? E daí, dentro também do... Lembra que eu falei para vocês esse dispositivo? Dentro do que eu sabia que a gente teria de orçamento, né? E de condições também, que a gente ia filmar em Londrina, com atores que não eram cariocas, né? Sem o sotaque carioca, numa cidade que foi criada em 34, e o Lima Barreto viveu o Rio de Janeiro do final do século XIX até 22. Então, dificilmente teria locações em Londrina que teria uma sintonia com o Rio de Janeiro daquele período histórico. Eu pensei, puxa, vamos para um caminho totalmente não realista e vamos ter uma proposta estética mais próxima das artes plásticas. Então, eu tentei criar todos os contextos espaciais, dramáticos do filme do Lima Barreto, como se fosse uma instalação de artes plásticas. E aqui tem uma foto que resume bem isso, né? Uma foto de still, com o personagem interpretado pelo ator Luan Valero, aqui de Londrina. Ele faz o Lima Barreto, né? No filme, ele faz o Lima com 30 e poucos anos. O Thiago Daniel, que é um outro ator local, faz o Lima mais novo. E aqui vocês têm uma ideia mais ou menos desse cenário. É como se a gente, em todas as cenas do filme, tivesse, na verdade, dentro da mente do escritor Lima Barreto, né? E não num espaço externo ao escritor Lima Barreto, e não tentando ilustrar os textos do Lima Barreto. Esse também é um grande dilema, que toda vez que você vai fazer adaptação
de algo literário, de uma obra literária para o cinema, você acaba ficando diante desse dilema. Vou ilustrar com imagens e sons aquele texto, ou vou tentar propor algo um pouco diferente, ou um contraste, né? Qual será a minha abordagem, né? O rosto. Um rosto é a primeira coisa que compreendemos de modo consciente, diz o Fellini. Quando recém-nascidos, nós o vemos do nosso ponto de referência. Mesmo quando não sabemos, o rosto de nossa mãe nos oferece segurança. Só depois é que começamos a observar os outros rostos de nossa vida. Eu escrevi um livro em 2022, Fantasmática, Teoria para o Cinema Poético, que inclusive está aqui, ó, né, que foi minha tese de doutorado. E um dos capítulos do livro, eu falo muito da dramaturgia do rosto. Por quê? Eu acho que o rosto, dos elementos expressivos, né, do ator, da atriz, é aquele mais rico, né, cheio de múltiplas camadas, porque você tem aquilo que o olhar expressa, você tem aquilo que às vezes uma direção do olhar estiver voltado mais para baixo, mais para cima, pode até contradizer a emoção daquele olhar. Você também tem, às vezes, a cena em que a personagem está com um olhar muito expressivo e com uma fala que também pode criar uma espécie de dessintonia, não sintonia com o que a personagem está sentindo. Enfim, o rosto é um elemento muito rico para você criar o universo interior da personagem, né? E aí tem alguns diretores ao longo da história do cinema também que valorizam essa questão de, basicamente, o cinema, você saber como iluminar e filmar rostos, né? Tem um diretor chamado Nicholas Ray, que chega até a falar que para ele o cinema é melodia do olhar, para mostrar como é tão importante isso. E realmente a gente se relaciona com as identidades das personagens a partir do rosto delas, né? Às vezes você vê um personagem de corpo inteiro num filme de costas, você não cria nenhuma relação quase com ela. Mas quando você vê um close, e o cinema tem essa questão também, que ele amplificou diante do público, que é a questão do close, né? Do grande plano ali, do rosto tá invadindo a tela e ficando numa proporção muito maior do que a proporção humana normal, né? Os primeiros histórias do cinema ressaltavam muito isso. Então, eu acho que é uma coisa muito rica para o roteirista, quando vai fazer o seu roteiro, já pré-visualizar também como são esses personagens visualmente e, se possível, já ter em mente quem poderia atuar naquele filme. Não é uma coisa obrigatória, você pode fazer um roteiro sem ter a mínima ideia de quem vai atuar naquele filme, mas eu gosto já de pré-visualizar, em alguns casos, né, que ator vai fazer aquele filme, porque me ajuda a construir a personagem. Quando eu não tenho ainda ideia, o que eu faço é tentar buscar exemplos assim de atores, atrizes que eu acho que tem uma sintonia com aquela personagem, e daí eu faço um mural de fotos do computador e fico vendo aquelas fotos, viajando ali um pouco o que a personagem está sentindo, pensando, para tentar criar um universo interno para minha personagem, né? Então é um exercício que eu recomendo para vocês. Aqui tem um filme que a gente fez também agora pós-pandemia, que tem muitos closes, que é um filme que também é inicialmente uma abordagem documental, que chama O Homem Crocodilo. É um retrato sobre um músico, um artista incrível daqui de Londrina, o Arrigo Barnabé, né? Mas qual que era o objetivo do filme? Já tinha sido feito um documentário biográfico sobre o Arrigo. Então, quando eu fui fazer o roteiro do Homem Crocodilo, eu pensei, bom, vou tentar criar cenas que nos permitam invadir a mente do Arrigo, porque eu estava muito curioso pelo processo criativo dele, né? Ele ficou muito conhecido por um álbum chamado Clara Crocodilo, daí o nome Homem Crocodilo. Daí eu criei uma trama, assim, né, que parte dessa personagem da esquerda, que é uma dançarina no filme, e que ela vai desenvolvendo seu processo criativo e vai também encontrando uma espécie de duplo, que é a personagem da direita, né? E o filme quase todo foi construído pensando na decupagem, né? Que decupagem é um termo técnico de você pensar como é que você vai enquadrar tal cena, né? Então, o filme foi quase todo construído com closes, né? Então, aqui um exemplo para vocês de como o rosto pode ser muito importante da construção de um universo. Estrutura de um projeto. Toda vez que você for pensar, então, em enviar um projeto para algum edital, ou para alguma produtora, ou para alguma plataforma de streaming, eles vão te pedir um projeto que vai incluir uma série de elementos, né? O primeiro elemento que geralmente é o que é aprovado para você ter essa conversa, vamos supor, com uma produtora ou com um streaming, ou com algum estúdio, é a sinopse, né? Você tem uma apresentação muito breve sobre o que você vai falar ali.
Daí, outros elementos vão ser pedidos também à medida que a conversa vai avançando, né? O storyline, que eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, é uma espécie de trama resumida, só que um pouco mais ampliada que a sinopse, né? Beber um pouco de água. O logline, daí, já é mais ou menos uma forma de apresentar a trama do filme em uma frase só. É muito difícil fazer o logline, mas geralmente você tem que conseguir sintetizar ali um pouco do que vai ser aquele filme em uma frase, que vai ser o arco dramático principal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Outline é uma coisa não muito comum, mas é quando você faz uma espécie de vou começar a escrever o roteiro de maneira mais livre, sem muita preocupação assim, onde eu vou chegar, para poder mostrar para a pessoa o que você está pretendendo. Assim, vou escrever 4, 5 páginas, 15 páginas, vou abrir o roteiro com, mais ou menos, para você ter uma ideia do clima que eu quero propor e tal, né? Porque às vezes é difícil também descrever para uma pessoa o que você está querendo com aquele filme. Daí você fazer uma espécie de introdução ali, mais ou menos, do clima, da atmosfera, isso pode ajudar, né? Eu já cheguei a fazer alguns outlines, e uma coisa que é interessante que o outline traz também, é uma coisa também que alguns teóricos conversam a respeito. Não sei se você já pararam para pensar, quando você vai criar uma história, é importante você saber o final da história, desde o momento que você vai escrever, ou não? O Gabriel Garcia Marques, que é um escritor, né, colombiano, super premiado e muito bom, ele achava que, sim, era essencial você saber o final da história, porque isso vai te ajudar você, desde o começo, a já definir mais ou menos um pouco qual vai ser o percurso da trama. Já outros teóricos e outros escritores, acho que não, que você pode ir escrevendo e vai encontrando a história ao longo do processo criativo. No meu caso, de 20 anos de escrita de roteiros, eu já tive situações parecidas com esses dois exemplos. Assim. Em alguns eu sabia exatamente o final, e isso me ajudou. Em outros, por não saber o final, foi o que realmente me ajudou na escrita. O filme foi meio que se encontrando assim. Então também não condeno e também não identifico apenas um processo como positivo. Acho que vai depender muito do projeto e do tipo de roteirista que você é. Tem roteirista que não consegue começar a história sem saber mais ou menos um pouco de tudo que vai acontecer. Então, se você identifica que você é esse tipo de roteirista, você pode sempre seguir esse modelo. Aliás, um estudo que seria muito interessante seria pensar em modelos de escritores, né, roteiristas, fazer uma associação com signos no universo astrológico. Seria algo muito interessante. Bom, voltando à estrutura de um projeto. Vamos pedir para você também, às vezes, uma breve apresentação das personagens principais, às vezes com foto de quem você imagina no elenco e tal. Uma escaleta, que é uma espécie de esqueleto da trama, assim, uma espécie de resumo. Ainda tem mais um tipo de escaleta, eu vou comentar com vocês também. Argumento, que é uma palavra meio estranha, né, para pensar numa criação de um roteiro e tal. Parece mais um elemento de uma discussão teórica, né, o argumento. Mas o argumento nada mais é do que um resumo da trama num formato literário. Então você vai, por exemplo, no caso de uma longa-metragem, você vai escrever de 15 a 30 páginas, sem ter uma divisão para diálogos ou descrição dos ambientes das cenas, mas um texto corrido, como se fosse um conto literário, meio que apresentando a trama que você quer desenvolver naquele filme. Tá? O argumento é uma das coisas que o roteirista mais faz antes de escrever o primeiro tratamento do roteiro de longo. Né? No caso de curta-metragem, é incomum escrever argumento, tá? Você não chega a escrever. No máximo você escreve o storyline, rabisca ali algumas linhas, tal. Mas o argumento não. O argumento é uma peça muito importante na construção de longas e de séries, né? Bíblia, falando em séries, né? Bíblia seria um arquivo no qual você vai incluir todos os elementos daquele universo ficcional, né? Incluído não só o arco dramático dos protagonistas, mas também um pouco do contexto histórico, descrição das locações, descrição das personagens, clima visual, referências sonoras, referências cinematográficas, tudo que você achar que pode ajudar a pessoa que você está tentando convencer a fazer seu projeto, tudo que você achar que pode ajudar ela a entender o seu projeto e também a gostar do seu projeto, você vai incluir na Bíblia, tá? Se vocês precisarem, na internet tem exemplos de Bíblia igual da série Stranger Things, da Netflix,
Tem vários exemplos de Bíblia para vocês terem uma ideia, assim, mas não existe um formato único. Cada projeto vai adotar, né, um formato. Agora, o que é importante é ter uma espécie de sintonia, e vocês são design, né? Quem for fazer o design dessa Bíblia, né, desse projeto que vai ser enviado, ter também já uma proposta de design em sintonia com a proposta estética do projeto, tá? Então, por exemplo, como exemplo, a Bíblia da série Stranger Things, ela tinha todo um viés oitentista, assim, né, valorizando os anos 80 e o retrô. E, daí, em alguns casos, né, a produtora ou o streaming vai te pedir o roteiro do filme, né? Vai pedir para você ler. Daí, uma coisa muito importante, antes de enviar o roteiro do filme para produtoras ou para plataformas de streaming, é muito importante vocês fazerem um registro desse roteiro, no nome de vocês, na Biblioteca Nacional, né? Hoje em dia dá para fazer online, né? Antes era mais difícil, tinha que ir em alguma capital, encontrar um setor da Biblioteca Nacional, e você paga lá R$ 40 de imposto para poder registrar, tem que levar seus documentos, comprovante de residência e tal. Mas quase todos os editais vinculados ao governo federal pedem pelo menos uma solicitação de registro do roteiro quando você envia um projeto, tá? E para essas produtoras, você vai assinar uma carta lá tal, às vezes dizendo que aquela ideia é sua, é original, né? Que você está ciente ali do que a conversa é privada, que não pode vazar nada daquela conversa com aquele streaming, com aquela produtora e tal. Faz parte do jogo. Alguns exemplos aqui, né? Ó, sinopse. Vou dar uma sinopse do longa Leste Oeste, que eu dirigi em 2014 e estou em 2016. Ezequiel, um ex-piloto, volta à sua cidade natal após 15 anos para disputar uma última corrida. Ele reencontra Estela, o antigo afé, Ângelo, o patriarca da família, além de Pedro, um jovem de 16 anos que sonha em ser piloto. Então, é uma espécie de sinopse que eu conto a trama, mas não falo o final, né? Por quê? Porque a gente não quer dar spoiler para o público. Então você tem que, na sinopse, conseguir seduzir o público para aquele universo. Apresentar o personagem principal, ou os personagens principais, expressar um pouco do conflito, né, que está em jogo ali, e meio que já dar uma pista do que vai ser, né, aquele filme, né? O storyline já é algo um pouco mais detalhado. Ó. Ezequiel. É como se eu levasse um pedaço de Goiás. Acho que está vazando um áudio, Rogério, talvez. Agora parou. Ezequiel, um ex-piloto, volta à sua cidade natal após 15 anos. Ele reencontra figuras do passado, como Estela, o antigo afé, e Ângelo, o patriarca da família. Ezequiel também conhece Pedro, filho de Estela, um jovem que sonha em ser piloto. Pedro irá disputar uma prova das 100 milhas de kart e precisa enfrentar seu amigo Nick. Ezequiel recebe uma proposta maliciosa de Ângelo. Aqui o storyline eu tentei meio que elencar um pouco de todos os conflitos dramáticos centrais da trama, mas também ainda preserva o desfecho dramático, para que o público, né, não sabe o que vai acontecer. Por que você tem que desenvolver isso? Durante o processo de escrita, de aprovação do roteiro, quem está querendo financiar o seu projeto vai te pedindo uma série de documentos. Às vezes, você fez aí a sinopse curta, mas agora eu quero uma sinopse mais alongada, de 2 páginas. Então, vai ser diferente daquela sinopse que a gente faz para divulgação do filme, né? Vai ser uma sinopse um pouco mais alongada. Não, agora eu quero um storyline resumido para ter uma ideia de todos os episódios dessa série e tal, que acontece em cada episódio, também acontece isso. E você tem que fazer isso enquanto roteirista, porque é uma forma também de deixar o projeto mais concreto, né, para quem quer aprovar, né? Logline. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Estou lembrando o que é logline. A trama principal do filme, resumida em uma frase. O Poderoso Chefão, essa logline que eu peguei num site, que eu super recomendo para vocês, que talvez seja o melhor site em português que fala de conceitos teóricos e práticos da escrita de roteiro. Chama Tertúlia Narrativa. Quem criou o site e né, atualiza o site é a Jaqueline Souza, que a gente trouxe para Londrina, acho que umas 3 vezes, quando a gente tinha um núcleo de dramaturgia para cinema ali no SESI, uma parceria com a Quinópolis. Ela vinha para a gente fazer uma espécie de pitching dos roteiros ouvidos ao longo do semestre, né? E ela fazia parte dessa banca final para poder avaliar os roteiros. Vamos lá, Poderoso Chefão. O relutante filho de um chefão da máfia precisa assumir o controle do império clandestino de seu pai para proteger sua família. Percebam que aqui os adjetivos já ajudam também a gente entender quem são os personagens, né? O relutante filho de um chefão da máfia. Então, você já percebe que o Michael Corleone, ele vai assumir a máfia, mas não era o que ele queria. Ele era um herói de guerra, né, tal, não queria se envolver com os negócios da família. Mas como tentou matar o pai dele, daí ele tem uma reação passional, emocional, e ele acaba fazendo isso, né? Por quê? Porque
antes dos seus ideais, ele tem como ideal maior proteger a sua família. Né? E daí, por que esse é um personagem interessante, o Marco Corleone? Porque ele vai fazer coisas que são transgressoras moralmente, né? Porque ele é um criminoso, mas por motivos nobres, que é proteger a sua família. E isso, pra gente, que é o público do filme, isso é fascinante, porque você vê um personagem que, vamos imaginar, tem valores similares aos seus, né? Todo mundo, em tese, quer proteger a sua família, mas aí ele faz coisas que são transgressoras moralmente e ilegais também, né? Porque ele é um mafioso. E daí você fica fascinado tentando entender para onde ele vai, né? Por quê? Porque você se identifica emocionalmente com ele e começa a fazer uma pergunta: e se fosse comigo, né? Eu também teria um ato de transição moral ou não, né? Por isso que um filme atrai nossa atenção. Aqui eu pus também um logline de exemplo de quando eu estava escrevendo o roteiro do Quase Inverno, né? Baseado na peça Três Irmãs do Chekhov. Três irmãs precisam encarar seus fantasmas pessoais para resistirem e se reinventarem em meio a um cenário político e econômico opressor. Isso eu trabalhei quando eu estava escrevendo o roteiro. Daí, agora que o filme vai ser divulgado, né, às vezes também pedem para a gente frases assim, curtas, que resumem o filme, mas mais uma espécie de espírito do filme, né, não só a trama. E daí eu criei essa logline aqui para a comercialização do filme. Em família, é possível enganar a todos, menos a si mesmo. Fiz essa frase. E no Leste Oeste, eu usei uma frase que era de um escritor norte-americano que eu gosto bastante, o David Foster Wallace, falecido recentemente, em 2008, que ele dizia o seguinte: toda história de amor é uma história de fantasmas. E quando eu li essa frase, eu falei assim: nossa, essa frase sintetiza o filme que a gente fez, o Leste Oeste. Então, utilizei essa frase no cartaz. Daí o exemplo aqui, ó, cartaz do Leste Oeste. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Aqui embaixo do lettering está escrita essa frase: toda história de amor é uma história de fantasmas. No Homem Crocodilo, eu também utilizei uma frase de logline na divulgação. A frase era o seguinte: de nada adianta fugir, ele irá entrar em sua mente, na sua mente. A frase está em cima ali no desenho. Então essas frases são importantes para você divulgar o filme. E no curta-metragem Sombria, que a gente fez um pré-lançamento no final do ano passado, vai estrear agora em festivais no segundo semestre, tem uma frase logo embaixo do lettering do título do filme, que é a seguinte: o mundo era para mim um segredo. O Sombria é um curta que a gente fez inspirado no Contos Autômatos do Hoffman, e daí essa frase eu roubei da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. Tinha sintonia também com Frankenstein. Modelo para desenvolvimento de personagens. Eu passo isso para os alunos, acho que pode ajudar vocês, tá? Quando você for criar um personagem, o que você precisa escrever sobre ele, basicamente? Nome da personagem. É uma obrigação? Não é. Você pode fazer um filme sem o nome da personagem, mas ajuda muito a criar uma identidade da personagem. Eu não consigo, às vezes, escrever um personagem sem ter o nome dele. Idade. Precisa ser a idade exata? Não precisa, mas é interessante ter uma idade aproximada, né? Assim, é uma criança, é um pré-adolescente, é um jovem adulto, é uma pessoa já um pouco mais experiente e tal. Então vocês têm que mais ou menos ter uma ideia em qual faixa etária a personagem está. Papel na história: protagonista, antagonista, né? Ou seja, seria o vilão, o que vai impedir o protagonista de atingir o que ele quer, secundário, coadjuvante, uma figuração. Ocupação: nada mais é que a profissão da personagem. Os roteiristas norte-americanos gostam muito de definir a profissão. Por quê? Porque é uma cultura muito ligada ao trabalho, né? E às vezes muito sobre a pessoa expressa pelo que ela é no trabalho, né? Para quem viu aquela série da Apple TV, Ruptura, né? Que é uma série que eu achei o roteiro excelente, vocês vão ver que isso é importante para eles, né? Porque tem dois eus lá: o eu fora do trabalho e o eu dentro do trabalho. Descrição física. Aqui, para alguns personagens vai ser muito importante, para outros não. Por quê? Porque às vezes você precisa definir se esse personagem é alto, não é tão alto, é um personagem muito magro, não é tão magro, um personagem que tem um cabelo, por exemplo, igual o meu, que já quase não tem quase nada, ou o personagem que tem cabeludo, enfim, olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos. Às vezes também é importante definir a questão da pele da personagem também. É uma personagem negra, branca, de ascendência oriental, enfim. Mas nem todo personagem vai pedir isso. Então, também é uma coisa que vocês têm que pensar caso a caso. Personalidade. Daí eu acho que dos protagonistas, vocês têm que definir essa personalidade, né? É uma pessoa mais expansiva ou mais retraída? É uma pessoa mais bem-humorada ou mais pessimista?
é autocentrada, é uma pessoa que gosta de se exibir, vaidosa ou não. E aí você vai pensando nas características principais daquela personagem, né, e tenta inserir isso no roteiro. Hábitos e maneirismos, às vezes isso pode ajudar muito uma personagem, né? Uma personagem que, vamos supor, que ela tem um hábito de, quando tá falando, tá mexendo aqui no cabelo, ou quando ela anda também, ela manca de uma perna, ou ela tem uma espécie de vício, um inconsciente. Tudo isso nos atrai em relação a personagens. Trajetória é o que os americanos chamam de backstory, né? O que aconteceu com aquela personagem antes do filme começar, né? Ela tem uma relação boa com os pais, não teve uma infância boa, ela já foi para a guerra e viveu um trauma, e agora está voltando para a sua cidade natal. Ela está chegando numa cidade totalmente desconhecida, e ninguém sabe nada sobre ela, e ao longo do filme a gente vai descobrir que ele estava ali porque o pai disse que ali tinha alguma coisa para ele buscar. Enfim, a trajetória, você enquanto roteirista vai depois definir se vai valer a pena explicitar ao longo da trama ou não. O Ernest Hemingway, que é um escritor também muito importante do século XX, ele acha que essa questão da trajetória é como se você estivesse vendo um iceberg, né? O público tem que ter acesso só àquela parte de cima do iceberg. Agora, tudo isso que o roteirista cria de trajetória, de backstory, é a parte que está submersa ali no oceano, a qual o público não tem que ter acesso, só o roteirista tem que ter acesso, né? Eu compartilho também dessa máxima dele, acho muito importante também, você criar essas trajetórias, mas não precisa botar tudo no filme, isso é mais para você poder guiar os personagens. Conflitos internos é o que move, né, a personagem, né, aquilo contra o qual ela está lutando, pelo qual ela está tendo todo aquele percurso, né, algum objetivo de vida. Vamos supor, uma esposa tem um marido preso por uma causa injusta, e daí o filme é sobre essa esposa que não entende nada de direito, indo falar com advogados, não tem recursos, lutando contra todo um sistema para poder fazer aquele seu marido ser inocentado. Então, assim, os conflitos internos podem também ser múltiplos, e vamos supor que nessa trama a esposa descobre que o marido teve uma traição com a irmã dela, e daí a coisa então fica mais complexa. Então, assim, os conflitos internos podem ser inúmeros, né? Mas é importante você destacar pelo menos um ou dois ali que vão sobrepor aos outros, porque um filme também é uma narrativa de uma duração limitada, né? De 90 a 120 minutos, da maneira mais usual. Alguns longas passam de 3 horas, que é o mais incomum, né? Do ponto de vista comercial. E quando começa a ser maior que isso, daí esse universo ficcional geralmente é apresentado por formato de seriados, de séries. E observações, daí quando você tem alguns detalhes, assim, esse personagem me lembra muito tal personagem da mitologia grega, ou de uma certa literatura específica, eu acho que tem um pouco a ver com aquele tipo de personagem e tal, ou me lembra então, pessoa, ou tal personalidade famosa e tal, né? Aqui uma foto da atriz Ondina Claes, que fez o Quase Inverno, que era uma atriz que já tinha uma personalidade muito a ver com a personagem Catarina que eu criei para ela, né? Aqui eu pus um modelo para vocês de escaleta, tá? Que eu tinha criado para o filme Leste Oeste, que foi rodado em 14. Então, esse é o tipo de escaleta que eu gosto de trabalhar. Tentar definir uma cena, uma linha só, eu consigo ter uma espécie de pré-visualização, aqui eu chamei de primeiro ato, como se fosse o primeiro momento do filme, para saber como é que está também a sequência dos personagens, se eles ficam muito longe de uma cena de outra, tal, se somem do filme ou não, né? Mas também tem um tipo de escaleta que se faz também, que você, na verdade, quase que faz a cena inteira, só que sem diálogos também. Isso também é comum na indústria. E eu já vi também escaletas de novela também, para TV, em que você também tem quase toda a trama ali criada, só não tem diálogos, assim, basicamente, tá? Anotações, né, para o filme. Aqui eu pus um exemplo para vocês do Quase Inverno. Eu tinha posto sobre os personagens, né? Eu pus filmes que tinham a ver com o universo da personagem que eu estava pensando, para a irmã mais velha. O filme O Porteiro da Noite, da Liana Cavani. Para a irmã do meio, né, Helena. O filme Os Encontros de Ana, da Chantal Akerman, Le Rendez-vous d'Anna. Para a irmã mais nova, Valentina. É um filme da Agnes Varda, né? Que nos Estados Unidos chamou Vagabundo, Vagabonds. Em francês é Sem Teto Nem Lei. E pro irmão, que é o personagem do Ariel, era o The Fugitive Kind, né, que é um filme baseado numa peça do Tennessee Williams, dos anos 60, com o Marlon Brando. De tom visual do filme, daí eu pus uma citação aqui da Maya Deren e Chantal Akerman, também, La Captive. Atmosfera, ritmo, o filme chamado HUD, do Martin Hitz. E daí temas principais, sobre o que estamos falando, né?
Então, eu escrevi aqui sobre 3 mulheres em busca de sua autonomia em meio a uma sociedade patriarcal e um Estado comandado por militares. Uma família da aristocracia rural de Londrina, norte do Paraná, no final dos anos 70, em crise financeira. Subtemas: dificuldade de encarar a si mesmo e controlar seu destino. Está fora do meu alcance? Busca por uma identidade, né, ou elas estão perdendo a casa delas, né, desterradas, tal. Aqui são anotações iniciais do filme, né, algumas eu mantive e outras depois né. E aqui, quase por último, aqui eu pus um exemplo de cena para vocês verem, né, como é que a gente escreve uma cena de um roteiro, né. Tem essa marcação em cima, assim, externa, bosque fazendo aurora, noite, então ali você meio que demarca um pouco em que espaço dramático a gente está vivenciando naquela cena, né? Por que isso é importante? Porque o público não, a equipe que vai fazer o filme, ela tem que entender onde essa cena vai ser localizada, se a gente vai fazer essa cena em estúdio ou em locação real, né? No caso, essa marcação externa é uma marcação referente à câmera. A câmera vai estar no ambiente externo, desprotegido, ou no ambiente interno, protegido. Isso é importante porque você tem que saber se vai chover, se vai ventar, vai ter uma tempestade. E você, geralmente, quando faz o cronograma do filme, tem que elencar as cenas externas antes das internas, porque nas externas a gente não tem controle, né? E nas internas a gente tem um controle um pouco maior. Então é sempre importante isso. E também a marcação temporal, noite, né? Se é manhã, tarde, noite, fim de tarde e tal. Bom, daí vem a marcação aqui, ó, a descrição da cena. Com vento forte entre as árvores e certa neblina em volta, Valentina, 18 para 19 anos, está sentada na região em volta de uma grande árvore, a mesa na qual encontrou Sofia pela primeira vez. Então já está fazendo uma referência a uma cena anterior. Ela está com muito frio, mesmo agasalhada. Sofia, 17, 18 anos, um pouco mais nova que a Valentina, portanto, a uma certa distância, observa. Ela se aproxima de Valentina. Sofia, em tom neutro. Daí vocês estão vendo que o diálogo é centralizado. Por quê? Para facilitar a leitura da equipe e também dos atores, né? Os atores, quando recebem um roteiro, eles têm que ter esse foco central nos diálogos. Então, fica muito claro que vai ter um diálogo aqui de uma personagem. E depois do nome da personagem, caixa alta, tem também uma rubrica ali, mais ou menos, dizendo um pouco de como vai ser expresso isso, não, em tom neutro e tal, né? E daí vem Sofia falando com Valentina, né? Deixei aqui mais ou menos a cena completa, mas só um exemplo. E por último, eu queria indicar para vocês uma bibliografia básica de diretores e também de livros sobre roteiro. Eu gosto muito de ler livros assim escritos por quem tem essa experiência direta, né, de fazer roteiros ou dirigir filmes, porque eu acho que é um ensinamento muito válido. Então tem desde desse livro, afinal, quem faz os filmes, do Bogdanovich, que é uma série de entrevistas com diretores. Tem livros também de conversas com Kubrick, Scorsese, o de Allen. Esse eu indico muito aqui, Conversa sobre uma Ficção Viva. Tem o Karim Anuso, o Guilherme Arriaga, o Kleber Mendonça Filho, o Miguel Gomes, a Lucrécia Martel e o Carlos Reigadas. Foi uma série de encontros em Curitiba, em 2012 e 2013, no qual vários diretores, roteiristas falaram das suas experiências, né? Então é um livro que o PDF é gratuito, vocês conseguem encontrar na internet. Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, um cineasta russo que é muito conhecido pela questão do tempo expandido nas suas cenas. Fazendo filmes do Sidney Lumet, um diretor de Hollywood, que dirigiu vários atores como Al Pacino, Marlon Brando, que é um livro muito prático, assim, me ensinou muito esse livro. Imagens, do Ingmar Bergman, que é um cineasta voltado ao universo interior das personagens. Aqui ele fala de todos os seus filmes. Meu Último Suspiro, do Buñuel, um cineasta espanhol ligado ao surrealismo, que tem obras fantásticas. Relato autobiográfico do Kurosawa, que é um cineasta também japonês conhecido mundialmente. E O Século do Cinema, do Glauber Rocha. De livros de roteiros, eu indico muito também uma primeira obra teórica, A Experiência do Cinema, organizada pelo Ismael Xavier, que daí vai falar de vários tipos de cinema. Então é importante o roteirista também ter um pouco dessa consciência da evolução estética do cinema ao longo do século XX. A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, vai falar muito de um processo que é o processo mais usado na indústria norte-americana de arco narrativo, de arco dramático, construção dos personagens, que ficou popularizado como a Jornada do Herói. É um estilo de modelo de narrativas que você pode usar ou não, assim, né? Lição de Roteiristas é um livro que traz entrevistas com vários roteiristas também. Gosto muito de ler entrevistas com roteiristas, a gente aprende muito. A Linguagem Secreta de Cinema, do Jean-Claude Carrière, é um roteirista francês que faleceu recentemente, e é um dos que eu indico como primeiro contato com teoria de roteiro, eu indico esse livro.
O que é o cinema do Bazin, um crítico de cinema francês, talvez o crítico de cinema mais importante do século XX. O roteiro de cinema do Michel Chion é um livro, um crítico de cinema francês também, que analisa 4 roteiros, é muito bom. E o Story do Macchi é um teórico que ficou muito popular no Brasil nos últimos 20 anos. Muitos roteiristas brasileiros estudaram muito a obra do Macchi. Ele tem outros livros publicados aqui também, chamado Diálogos, Personagens e tal. E o Story é meio que a obra principal dele, assim, né? Para quem viu aquele filme do Spike Jonze com o Nicolas Cage fazendo um roteirista, adaptação, o Macchi é o cara que inspirou meio que o tutor daquele filme ali, né? E por último, tem um livro de roteiro que eu lancei, que é o Cinemática, roteiro de curso que eu escrevi entre 2000 e 2026. Ele foi lançado em novembro do ano passado, está disponível na livraria Olga, aqui em Londrina, né? Vai ser lançado em outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Rio, né? E era isso, Rogério. Eu vi que eu estava avançando muito no tempo aqui, falei assim, bom, vou dar uma acelerada para poder também ter contato com o pessoal das perguntas e tal, tá? Obrigado, Grota. Excelente comunicação. Tem algumas anotações aqui no chat. Acho que para dar um esquenta na turma, eu vou ler as perguntas iniciais e aí vocês fiquem à vontade, aqueles que quiserem trazer questões para o Grota, vão levantando a mão e a gente vai seguindo a ordem, beleza? Vamos lá. Que é aqui. Já. O Eric Oliveira pergunta: quais livros ou talvez outros meios você recomendaria para alguém que está para dar o pontapé inicial no estudo da teoria narrativa? Acho que você já apontou vários, eu não sei se você gostaria de destacar algum desses. O Jean-Claude Carrière, que é esse que eu comentei, que eu geralmente recomendo para os alunos como primeira obra, é porque ele é muito didático, e ele trabalhou com vários diretores importantes da história do cinema, e ele foi só roteirista, né? Então é muito bom. Tem um outro livro dele que eu não pus aqui, mas que eu aprendi muito com esse livro, chamado Prática do Roteiro Cinematográfico, que é um livro bem pequenininho dele, assim, tal, que dá dicas muito boas, assim. Então, eu indicaria assim, vai no Jean-Claude Carrière, que com certeza vai aprender muito. Legal. O Leonardo Pereira pergunta: quando você está no processo de escrita do roteiro, já começa a exercitar outras funções também, como decupagem ou storyboard, considerando também que é realizador desses roteiros, ou acha que isso interfere negativamente? Eu acho que isso interfere negativamente, sabia? Esse processo da decupagem, de storyboards e tal, é quando você começa a pensar como é que essa história vai ser contada. O momento da criação do roteiro é o momento que você tem que ficar concentrado que história eu vou contar, né? E como isso dá muito trabalho, Rogério, eu acho que é importante você se concentrar naquele momento inicial só na história que você vai contar. Lógico que se você também está dirigindo o filme, você já começa a pensar um pouco assim, eu vou botar a câmera do teto para o chão, eu vou fazer um traveling, né? Vou usar a grua aqui e tal. Porque você, quem dirige filmes tem um pensamento visual, né? Geralmente lê uma cena ou escreve uma cena e já está pensando também como vai filmar. Mas o mais importante nessa etapa é ter foco na trama, assim, né? Porque se você começa a decupar e começa a fazer storyboard, você nem sabe se essa cena ainda vai se sustentar no filme ainda, né? Pode ser que ela caia também por alguma questão estética, estrutura de roteiro, ou também até por questão de orçamento, né? E essa etapa você não faz sozinho também na decupagem ou storyboard, você faz com uma equipe, né? Você contrata um desenhista para fazer storyboard, ou usa algum programa, ou também faz a decupagem junto com a direção de fotografia, conversa com a direção de arte. Então, nem sempre é um processo solitário, né? Então, é melhor focar mesmo na escrita. Legal. Obrigado. A Beatriz Farinácio é aluna do nosso design gráfico aqui da graduação. Ela pergunta: quando você fez mestrado e doutorado, você já era diretor. Como é conciliar a formação acadêmica com o trabalho de cineasta? Essa pergunta é muito importante, porque por muito tempo eu também tinha um preconceito em relação à academia, assim, achando que se eu fosse estudar, né, teoria, ou fosse para academia, eu ia meio que perder um pouco, assim, da criatividade, ou engessar meu processo criativo, assim. Eu lembro de até um amigo também no mestrado em literatura falando assim, tal pessoa escrevia poemas muito bonitos, mas depois que entrou no mestrado, os poemas começaram a ficar ruins, assim. Eu falei assim, caramba, né?
será que isso pode acontecer, né? Ficava preocupado. Mas aí uma coisa que eu sempre tive em mente, que na academia eu queria estudar outras áreas, né, do saber, assim, outros campos que não exatamente o cinema de forma direta. Então eu fiz uma especialização, eu sou formado em jornalismo, fiz uma pós em filosofia, e mestrado e doutorado em literatura, né? São áreas distintas do cinema, mas em quase todos esses estudos eu tentei fazer algo relacionado ao cinema. Então, na pós em filosofia, analisei um filme do Orson Welles sobre a teoria do Nietzsche e do Gilles Deleuze. No mestrado, eu analisei a obra do poeta Rodrigo Garcia Lopes, como ela podia se traduzir numa estética parecida com o Rimbaud para o cinema. E no doutorado, daí gerou esse livro que eu tinha mostrado para vocês no começo, né, o Fantasmática, Teoria para o Cinema Poético. Como eu estava, Beatriz, tendo muitos trabalhos práticos na produtora, eu estava com saudade de também ter um estudo teórico, assim. Então, ao longo dos 4 anos, eu fui tentando criar uma teoria sobre como filmar o não visível, como filmar o universo interior das personagens, que é aquilo que mais me interessa no cinema. Como você conseguir se aproximar desse universo interior, que às vezes não é nem nominado, né? Não dá nem para você conseguir descrever. E daí criei alguns princípios de como você pode fazer isso a partir de sombras, espectros, o não visível e o não sonoro. São os 4 elementos de uma estética fantasmática. E daí adorei ter esse trabalho, porque ler muitos teóricos ali, nesse contexto do doutorado, me ajudou a ter mais ideias para os filmes que eu queria fazer. Então, eu vejo com muitos bons olhos aliar os estudos acadêmicos com a prática artística. Legal. Tem mais uma questão aqui. O João Pedro pergunta: algum conselho para atores desinformados que têm muita vontade de atuar em um filme? Atores desinformados. Adorei esse adjetivo. Vaga. Adorei esse adjetivo, né? Olha, se você é ator, né, atriz, e está querendo atuar em um filme, o que eu recomendo? Primeiro, se aproxime do pessoal da sociedade que está fazendo filmes, né? Geralmente esse pessoal promove um cineclube com exibições e discussões, né? Ou se encontra em algum festival ou algum evento similar. Segundo, estude também linguagem do cinema. A atuação para teatro, ela parte de um outro pacto narrativo diante do público, no qual você conta com uma presença, né, diante do espectador. No cinema, a interpretação se dá por meio de uma tela que projeta o corpo de um ator que está ausente daquela sessão, né? Então, são outras relações ali de visualização que se dão entre o espectador e o ator no cinema e no teatro. Tem também um tipo de cinema que não é realista e que se permite também incluir outras estéticas que são também muito caras ao teatro, assim, por exemplo, filmes que são centrados em diálogos e tem um tipo de fala que não é muito naturalista. Como exemplo, eu posso dar o cinema do Ingmar Bergman, o cinema do Fassbinder, que é um cineasta alemão. Então, não existe também só o cinema realista para o ator trabalhar, né? E ele também pode trazer alguns elementos da sua atuação teatral para o cinema. Mas o que eu recomendaria também de estudos, primeiro, é difícil encontrar nas graduações de artes cênicas do Brasil uma disciplina voltada à atuação para câmera, para audiovisual, para cinema e para TV. Você vai encontrar mais oficinas, cursos breves, né? O que eu recomendo? Ir atrás de livros que falam sobre esse tipo de trabalho, e também você começar a fazer exercícios, né? Você pode se filmar e depois analisar essa cena, ou pedir para algum colega que seja diretor analisar a sua atuação. Se você não tem uma câmera, você também pode tentar atuar para o espelho, que é o que os atores faziam antes de ter o aparelho celular, né, que facilita a questão da câmera. Sempre vai haver um meio de você conseguir treinar para poder atuar no audiovisual. Mas é importante você ter também uma cultura fílmica muito rica, assistir a filmes também que não sejam só contemporâneos, assistir aos clássicos de outras cinematografias, tentar entender também se há escolas de interpretação em outras cinematografias. Por exemplo, há uma escola russa muito rica, a partir dos anos 50 e 60, inclusive para mim o melhor Hamlet até hoje é um Hamlet russo. Há a escola britânica, que se apoia também na tradição teatral britânica. Há a escola norte-americana, que herdou também traços da
dos princípios do Stanislavski, a partir do que chama do método, né? Criado pelo Louis Strasberg, que vem de uma outra, então traz uma outra tradição para o cinema, de atuação, e também na escola norte-americana tem a Stella Adler, que é outra professora também, que vinha com uma linha do Stanislavski diferente da do Strasberg, né? Também tem o estilo de interpretação latino-americana, e tem a nossa brasileira, que é fantástica, né? Então, eu acho isso. Um ator, para mim, é igual um estudante, eu acho. Ele vai estar eternamente estudando. Por quê? Porque quando é feito um convite para ele, ele tem que estudar um personagem, tem que estudar um roteiro, uma trama, um universo, né? De certa forma, o roteirista também é um eterno estudante, porque toda vez que começa um projeto, ele tem que mergulhar naquele universo também, né? E o diretor também. Mas é isso, eu recomendaria, do ponto de vista prático, se aproximar das pessoas que estão fazendo filmes a curto prazo, e do ponto de vista um pouco mais amplo, assim, e a médio e longo prazo, aprender que eu acho que os melhores atores são aqueles que leem bastante, que estudam bastante e que são autodidatas. Legal, obrigado. Pessoal, mais alguma questão? Arthur? Eu queria fazer uma pergunta para você, Rodrigo, que envolve o estudo de contação de histórias para além da linguagem do cinema, assim. Eu sou estudante de design gráfico e para a gente também é muito interessante a parte de contação de histórias, como a gente incrementa isso em outras linguagens. Então, eu queria pedir uma dica, alguma recomendação para esse pensar contar histórias, não só através do cinema, mas através de outras linguagens, assim. Se essa estrutura mais de roteiro, isso também já é o suficiente para se aplicar nesse tipo em outros tipos de linguagem, né? Que são, enfim, é isso. Legal essa pergunta, Arthur. Eu nunca escrevi um roteiro pensando numa proposta de contação de histórias, né? Eu já escrevi, assim, peças de teatro e tal, mas não pensando numa questão presencial ali, em que você fabula, apresenta um universo ficcional diante do público ali, né? Basicamente a partir da sua fala, né? Da sua voz, uma narrativa oral. Eu acho que tem elementos em comum, sim, entre a narrativa cinematográfica e de outras linguagens como teatro, literatura, com a contação de histórias. Primeiro, você tem que criar uma trama com começo, meio e fim, que tem uma certa estrutura dramática, na qual você instiga o público inicialmente com algum conflito, né, com alguma falta do personagem, na qual ele vai buscar aquilo ao longo da trama. Você tem que ter questões de ritmo também, de oralidade, quando está contando uma história ali presencialmente para o público, e o lado bom é que você, enquanto ator, pode olhar para o rosto daqueles espectadores e sentir se eles estão se dispersando ou não, né, da sua contação de histórias. Então tem uma questão também de ritmo, que é muito presente também nos dilemas de um roteirista, quando escreve um roteiro. Você tem um poder muito rico, que é o de oferecer visualizações de universos que não estão apresentados ali, a partir da sua palavra, da sua descrição, do que você está contando. Então, ou seja, você pode descrever, para quem está ali, uma história acontecida em Veneza, no século XVII, vamos supor, só a partir de uma descrição de lugares, sensações, de cheiros, né, de imagens, texturas, e fazer com que o público que está ali consiga visualizar também o que você está descrevendo. Isso acho que é uma das coisas que também são herdadas do teatro, né? Que você consegue ter essa potencialização de universo visual, que no fundo é virtual ali. Você está instigando o público a imaginar aquilo, né? E por fim, eu acho que você tem que também saber mais ou menos como chegar ao desfecho, né, ao desenlace do que você está apresentando. Pode ser uma contação de histórias de 5, 10, 20, 30 minutos, tal, mas saber dosar o ritmo do que você revela, do que você esconde para o público, para quando chegar a parte final, conseguir ter uma espécie de êxtase, né, de catarse ali, que geralmente essas relações presenciais, assim, de contação de histórias promovem, né. Então, eu acho que sim, tem elementos em comum. Entre os teóricos que estudam as narrativas para além de uma linguagem só, né, da literatura ou do teatro, por exemplo, tem alguns linguistas russos que fizeram um estudo sobre morfologia do conto russo e tentavam entender características semelhantes em todas as culturas, de como contar histórias.
Tem um psicanalista que fez um estudo também, uma análise muito aprofundada sobre contos de fadas também, que eu acho bem interessante, como você encontra elementos em comum em várias culturas sobre essa questão dos contos de fadas, né? Se a gente for pensar, o ato de contar uma história é universal, né? Está presente em todas as culturas. E daí você vai ter algumas distinções, singularidades de cultura e para cultura e de época para época, assim. Mas, basicamente, alguns elementos se mantêm, assim, como a questão de você conseguir criar uma identificação emocional, conseguir ter um certo controle de ritmo, promover uma espécie de curiosidade do público para daí poder surpreender no final com uma espécie de desfecho. E isso, de certa forma, estava tudo na obra poética de Aristóteles. Então, também recomendo a leitura desse livro do Aristóteles, Poética. Ok. Temos mais duas questões, a do Lourenço e depois da Gabriela. E aí encerramos. Lourenço, fique à vontade. Obrigado, Rogério. Boa tarde, Rodrigo Lourenço, do canal Mundo do Artista Autista. Tem uma pergunta para fazer para você. O roteiro, eu fiquei na dúvida sobre a questão da... Como é que eu vou explicar isso? Questão de transição de cena, sabe? Vou dar um exemplo para o senhor, do filme Pânico, por exemplo, em que a personagem principal normalmente passa por diversos locais, diversas cenas, só que aí, tipo, fiquei na dúvida de como colocar isso no meu roteiro, em relação a, vamos supor, que a Cisne mora numa casa no campo, só que ela está dentro de um determinado cômodo da casa. Aí, tipo, eu queria saber se eu tenho que colocar na formatação do meu externo e interno. Primeiramente, o ambiente, a ambientação e o local, e dentro do local. Ah, entendi. Você está se referindo ao filme Pânico, o primeiro da série, né? Dos anos 90. Exatamente, porque é o seguinte, porque quando eu fui ler o roteiro, eu acho que tem um site onde tem roteiro internacional, aí eu não consegui decifrar muito bem, mas eu lembro que eu vi que tem, primeiramente, falava da ambientação, que no caso se passava num local afastado da cidade, uma floresta, só que aí tem uma casinha no meio da floresta, só que aí falava assim, tipo, falava a ambientação, floresta, local, casa, e aí tem o ambiente que ela está dentro da casa, nas cenas por exemplo, com a gay, ou com o Stu. Entendi. Bom, Lourenço, basicamente é o seguinte, vamos pensar, o roteiro é a decisão do que o filme vai ser, né? Quando você está escrevendo o roteiro, o filme não foi feito, você tem que ter uma espécie de pré-visualização do que o filme vai ser. Vamos supor, então, que a gente começa a cena no ambiente externo, na floresta. Então, eu vou escrever externa, floresta, noite. Um conjunto de árvores, né, de tal característica, tal, numa noite, uma lua muito forte, tal, um vento opressor, vejo uma pessoa X lá, uma personagem X caminhando pela floresta. Vamos supor que seja isso a cena, né? Por que você pôs externa? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se você está no ambiente externo, né, você está indicando para a produção que aquela cena vai ser criada num ambiente que, por exemplo, a produção tem que saber, aquele dia vai chover, vai ter muita ventania, faz muito barulho ali perto onde a gente vai filmar. São várias questões logísticas da filmagem que essa descrição do roteiro externa ou interna vai ajudar muito a produção a decidir o cronograma da filmagem, né? Bom, e a gente filma, acho que isso todo mundo meio que sabe, né? A gente filma sempre o roteiro fora da ordem por uma questão financeira, né? É muito mais barato você filmar fora da ordem que você fosse filmar na ordem da escrita. Por quê? Porque vamos supor que num longa de 100 páginas você tenha 20 locações, é muito mais interessante você filmar todas as cenas daquela locação naquele dia, né? Mesmo que seja fora da ordem e tal, do que ter que voltar para aquela locação com toda a equipe, né, dias depois para filmar aquilo. Então é sempre uma lógica financeira, né, que ordena o pensamento logístico como filmar um filme. Daí você falou da transição para o ambiente interno da casa. Daí você põe interna, casa, no meio da floresta, noite, descreve mais ou menos o ambiente inicial da casa, o que é uma sala, é um quarto, um corredor, a cozinha. Vamos supor que nessa sala tem uma janela, que ao fundo tem a floresta, né? Se a câmera está dentro da casa, você tem uma interna, né? Agora, vamos supor que você oscila o ponto de vista narrativo do filme entre o ponto de vista de alguém que está dentro da casa e o ponto de vista de alguém que está fora da casa,
né? Ou seja, a câmera também está filmando fora da casa, olhando para o ambiente interno. Daí você pode botar est/int, né? Ou seja, externa/interna, explicando que dentro dessa cena você vai ter um ponto de vista de dentro da casa, com a câmera, e também um ponto de vista externo, de alguém que está olhando com a câmera, só que para dentro da casa. E isso pode parecer meio confuso na hora de explicar teoricamente, mas várias cenas são feitas assim, né? Você tem, principalmente filmes de suspense, né? Você tem algo acontecendo dentro de um ambiente interno, e de repente tem um elemento externo que está se aproximando e vai causar algum terror lá. Então você pode fazer bastante isso. Est/int. Quando você tem uma cena muito picotada, muito fragmentada, você pode também fazer uma descrição assim, ó, essa cena ela tem uma série de subcenas e ela tem cortes muito rápidos, de 2 segundos, 3, né? E fazer uma descrição mais simples ali desses cortes, né? E em alguns filmes, assim, eu lembro que eu li o roteiro do Scorsese pro Lobo de Wall Street, tinha cenas que era muito complicado para o roteirista pôr ali, porque ele estava falando no tempo contemporâneo do filme, mas relembrando o passado, e nessa memória do passado, tinha cenas que passavam em vários lugares diferentes, em várias épocas diferentes. Então o roteirista tinha que fazer uma espécie de pré-montagem ali do filme e pontuando ali a descrição das cenas de uma maneira muito hábil, assim. Então isso pode acontecer também. Por isso que, no fundo, quando você escreve o roteiro, você já faz uma espécie de pré-montagem da cena, porque você tem que organizar, né, aquela cena em relação a ritmo, espaço e tempo, né? Então é basicamente isso, Lourenço. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Gabriela Irata, pós-graduanda aqui na direção de arte. Fique à vontade, Gabriela. Obrigada. Rodrigo, eu queria entender quanto tempo você leva, em média, para produzir um roteiro. Isso depende muito da ideia que você tem, ou geralmente tem o mesmo tempo? Depende de cada história. Queria entender um pouco mais sobre isso. Vai depender um pouco de cada projeto, mas para roteiro de curta-metragem, né, uma narrativa que vai ter de 15 a 25 minutos, basicamente 2, 3 meses, assim. O que acontece, a minha companheira está me olhando aqui, porque nem sempre é assim, né? E ela também é roteirista. O que acontece é que nem sempre a gente está conseguindo se dedicar a só um projeto, né? Então, você acaba tendo que ter atividades também relacionadas a outros projetos que você está fazendo a montagem, ou está captando recursos, ou está pensando em locação, está em pré-produção e tal. Como exemplo, eu posso pensar assim, eu acho que o Satoru Sou foi o primeiro que eu escrevi, eu acho que eu demorei 3, 4 meses, tal. E eu geralmente faço de 4 a 5 tratamentos no máximo. No primeiro tratamento, eu tento botar todas as ideias que vêm para o filme, sem quase nenhum tipo de juízo de valor ou de senso crítico interno. Porque eu acho que faz parte do processo, é interessante que tudo que vier à sua cabeça você insere no primeiro tratamento, na primeira versão. A gente usa tratamento para falar as versões do filme, né? É um jargão do mundo de roteiro. No segundo tratamento, daí eu já tenho uma espécie de revisão crítica em relação à primeira versão, né? E tento melhorar algumas coisas, tirar outras, tal, acrescentar também alguma coisa nova. Na terceira versão, eu já estou um pouco mais consciente de quem vai fazer o filme, talvez, de locações, e também mostro para quem vai produzir o filme. No meu caso, também mostro muito para minha companheira, a Roberta Takamatsu, porque ela também é roteirista. Então, o Guilherme Peraro, que é o produtor dos filmes que eu dirijo, né, e a Roberta, que é geralmente minha assistente de direção e também é roteirista, eles dão esse feedback, e para todo roteirista é muito importante. Por quê? Porque, diferente da literatura, que você está escrevendo um texto que vai ser publicado quase exatamente como você escreveu, para cinema, você está fazendo um texto que vai poder ser realizado dentro de um orçamento e de um certo tempo também, de um cronograma, uma equipe grande, né, e que vai chegar ao público por meio de uma outra linguagem, outra estética que é a do cinema, né, por imagens e sons e tal. Então, não por palavras, né, apenas escritas. Então, é muito importante você ter um feedback para tentar entender que se aquilo que você quer expressar no roteiro está conseguindo chegar a quem está lendo o roteiro, né? Às vezes a gente não consegue expressar isso, é muito difícil. Algumas coisas ficam só na nossa mente, ou você não conseguiu ali ser muito claro no diálogo, ou na descrição da cena e tal. Então, essa passagem do terceiro para o quarto tratamento é muito importante. Eu faço uma quarta versão.
Daí, geralmente, quando o projeto está bem sucedido, assim, tal, a quarta versão já é uma versão madura, basicamente meio pronta para apresentar para a equipe. Assim, eu apresento para o diretor de fotografia, para a diretora de arte, para figurinista, se for o caso, ou para quem for fazer a trilha sonora, e daí recebo mais feedbacks e acabo fazendo uma quinta versão, que é a versão definitiva. E nessa quinta versão, geralmente eu já defini o elenco, já defini as locações, e daí já consigo ter algo mais concreto, assim. Isso pensando para curta-metragem. Para longa, daí, vale a pena você dedicar mais tempo criativo na escrita do argumento. Por quê? Porque você não tem como ficar escrevendo longa tantas vezes, né? Mas só se você escrever storyline, argumento, escaleta, peças que você tem de síntese da trama, né? E daí também é o mesmo processo. Eu apresento também para os meus companheiros de cinema mais longínquos, né? O produtor e a Roberta e tal, que também é roteirista. Vou conversando com eles, e às vezes, a partir de observações que eles fazem, que eu faço, nossa, então a história que eu quero contar realmente não é essa que eu estou falando para vocês, é a outra aqui, né? Porque às vezes também tem isso, o processo criativo nos trai também, né? Às vezes negativamente, mas às vezes positivamente, né? E às vezes você estava com alguma questão ali que você não conseguia identificar, mas estava pulsando na sua história, e é muito comum você ouvir isso. Você está querendo falar de tal coisa, por que você acha que seu filme é sobre isso? Seu filme é sobre aquilo, ó, né? E daí fica mais claro. E daí quando você admite, né, essa falta ali do personagem que gerou o filme, eu tenho uma frase também que eu ainda não falei hoje, que eu gosto de falar que quando eu vou pensar um personagem, eu penso assim, uma frase do Manuel de Barros, ele falava, eu sou o que me falta. Então eu tento fazer essa pergunta, o que falta a esse personagem? Né? Daí, a partir dessa resposta que eu vou criando ele. Então, e às vezes revela algo que a gente não imaginava, né, sobre aquele personagem, quando você mostra para pessoas próximas. Daí o de roteiro de longa é um processo mais complexo, porque é uma trama mais aprofundada, né, tem subtramas, tem núcleos de personagens mais diversos, tal, pode levar até 6 meses ou até 1 ano também, dependendo como for, né. E ainda se for adaptação também, pode ser mais complexo também, de um livro ou de uma peça, né. Mais ou menos isso. Quem é só roteirista de profissão consegue ter essa dedicação exclusiva à escrita, né. E às vezes o processo pode ser mais rápido, tal, ou até mais intenso também. No meu caso, eu tento ter experiência com o roteiro o suficiente para poder sentir que, puxa, posso filmar. Porque para mim o filme se dá muito no set e na montagem depois também, né? Então, eu gosto da escrita, mas eu sei também que das 3 etapas é aquela que dá uma espécie de explosão inicial e é o período mais curto. É o período mais longo mesmo, depois a da montagem. É até mais longo que a filmagem. Às vezes a gente passa meses mesmo montando o filme. Como exemplo, a gente filmou Quase Inverno por 6 semanas em 2024, e eu montei o filme, sei lá, por 6 meses, talvez, né? Então leva muito mais tempo a montagem, né? Até às vezes mais tempo que a escrita. Entendi, obrigada. Obrigado, Gabriela. Bom, obrigado, Rodrigo, pela sua comunicação, pela sua presença. Obrigado a todos que estão aqui presentes conosco.